Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e mais um vídeo da seção OSR Underground. E por que esse vídeo está na seção OSR Underground? Apesar de eu estar falando aqui sobre alinhamento e linguagem de alinhamento, eu vou falar sobre como ele funciona dentro de um jogo muito underground, que é o Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, que é o meu OSR que está saindo provavelmente no sábado. Eu já envio para todo mundo, que é o prazo, né? Dia 25. No mais tardar no dia 26, né? No domingo. Talvez atrase um dia aí, né? Mas eu tô achando que não vai atrasar não, tá bom? E não é só o livro de regra não, é o combo, né? Vai receber 3 RPGs completos, vai receber livro de contos, vai receber 2 histórias em quadrinhos e 3 CDs. E na próxima semana ainda vai receber o livro de cenário, né? E mais o livro do idioma. Então esse é o combo aí, né? Sem pretensão nenhuma, mas assim, sem querer, não era a minha intenção, acabei montando um dos maiores combos aí dos FCs underground aí, né? Fico orgulhoso disso, né? Tá longe de ser o melhor OSR, eu posso ficar 2 horas falando de jogos OSR que eu acho mais legais do que o Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, né? O Monsters and Magic, o Iron and Sorcery, o Old Dragon, o Pocket Dragon. Nossa, vai longe a lista, tá bom? Então não tem nenhuma arrogância falando isso não, tá bom? Tem muitos jogos muito melhores. Mas vamos lá falar de alinhamento e linguagem de alinhamento. E eu vou usar aqui como base o texto do D&D BX, né? Do BX, né? Então, é muito comum lá no D&D antigo, e vários jogos OSR pegam essa ideia de alinhamento, que seria não diria talvez uma tendência ética, moral que guia o personagem, ou então como fala aqui, né? Ways of Life Guide, né? Os guias da forma como a pessoa vive. E aqui no D&D BX, né, BX, você tem 3 alinhamentos, que são Law, Chaos e Neutrality. Você tem a lei, você tem o caos e você tem a neutralidade, né? No Velhas Histórias, você não tem a neutralidade, né? Você tem só a ordem e o caos, que seria o order ou law, né? E o chaos. E por que eu tirei a neutralidade, né? Porque o Velhas Histórias ele é um jogo bem heróico. Então, existe a neutralidade no mundo? Existe, na verdade, né? No mundo de Velhas Histórias. Só que não tem interesse para as nossas histórias. A gente quer histórias épicas. Tem várias coisas acontecendo que está lá no campo neutro. Essas coisas não interessam na construção da nossa campanha, na construção da nossa crônica, na construção da nossa jornada de diário lá do Viagens através de Dominion. Toda a aventura ela vai ser sempre uma luta da ordem contra o caos. Essa é a proposta, né? Então, só que eu pensei, legal, assim, essa parte do alinhamento em si, essa tendência ética, moral do personagem, ela até faz sentido num mundo mais simples, num mundo mais plano, mais superficial, como é o meu mundo ficcional do Velhas Histórias, né? Tranquilo. Tem gente que vê isso na vida, logicamente a vida é muito mais cheia de tonalidade cinza, mas tem muita gente que faz essa divisão. É muito comum em certos posicionamentos religiosos, certos posicionamentos políticos, essa questão do law, chaos and neutrality. Até aí tudo bem. Mas o que sempre pegou pra mim, e eu não falo que é ruim não, porque eu nunca liguei, sempre usei, é a linguagem do alinhamento. O que seria a linguagem do alinhamento, né? Por você ter uma certa tendência, ou um certo alinhamento ético-moral, você consegue se comunicar, olha só, através de gestos, através de sinais, com outras pessoas do mesmo alinhamento, como se fosse exatamente uma linguagem, como se fosse uma Libras, ou como se fosse um português, um latim, e essa linguagem está atrelada ao alinhamento, e se você muda de alinhamento, você não consegue mais identificar a linguagem do alinhamento anterior. E isso é muito misterioso, né? Eu vou ler aqui o que está escrito aqui no D&D BX. Né? Ó, os personagens e jogadores sempre sabem como falar a linguagem do alinhamento em soma a qualquer outra que eles conheçam, né? Cada alinhamento tem uma linguagem que inclui sinais de mão e other body motions e outros movimentos corporais. Então aqui ele deixa claro que não é uma linguagem verbal,
né? Pelo menos aqui no D&D BX, tem variações, o próprio D&D, outras versões tem outras coisas. Mas aqui fala de sinais de mão, como se fossem signos de identificação, e movimentos corporais, ou gestos corporais. Então, ela é uma linguagem, acima de tudo, corporal. E eu queria muito colocar isso no Velhas Histórias, só que eu não queria que fosse assim. Porque aqui você fala, pô, legal, mas como? Por quê? Né? Por que eu conheço essa linguagem? Legal. Pode até ser, né? Então, você vai aprendendo tudo, mas por que quando eu mudo de alinhamento, eu esqueço essa linguagem? Então não é só uma coisa intelectual, uma coisa associada ao corpo. Ele tem alguma outra coisa, né, regendo isso. Então, eu decidi atrelar isso a um evento muito específico do mundo de Dominion. Então, isso vai estar no livro de cenário, tá bom? O livro básico do Velhas Histórias, ele não tem um cenário, ele é medieval geral, tá? Isso que eu vou falar agora vai estar só no livro de cenário. Quem não apoiou o livro de cenário, ou quem não apoiou nada, tá? E de repente quiser comprar na minha lojinha, isso tá no livro de cenário, né? O livro de cenário é o seguinte, né? Contextualizando rapidinho o mundo de Dominion. O mundo de Dominion ele teve três eras, né? Teve a primeira era, que são os tempos feéricos, em que veio uma corte do mundo das fadas, e eles tiveram um mundo que lembra muito o mundo dos contos de fada, e muita influência de Crônicas de Nárnia, e esse mundo ele está descrito no RPG spin-off Crônicas de Mur-Nassum, porque o nome desse reino, desse coisa era Mur-Nassum. Então quer saber mais sobre essa primeira era? Vai lá no Crônicas de Mur-Nassum. Nesse tempo, a magia, ela era feérica. Então ela era magia porque ela veio junto com esses reis e rainhas que vieram desse outro mundo. Aconteceu um grande embate, uma bruxa sombria surgiu e isso provocou o ocaso dessa primeira era. E aí teve um período sem magia em que não se tem registro, em que só sobraram humanos e que não se tem registro disso, até que muito tempo depois surgiram algumas raças, não se tem muita ideia de como surgiram, que são os elfos, os anões, os orques, e os orques, eles eram o povo mais conectado com as energias do cosmos. Então, os orques começaram a ter a capacidade de trabalhar com magia. Então, os orques, além de serem os mais intelectuais, filosóficos, eles tinham esse contato maior com as energias do cosmos e eles começaram a trazer um tipo de magia para a Terra novamente, que não era a magia feérica. E no começo era muito difícil, então só poucos orcs conseguiam dominar essa magia, só que eles estavam estudando até que eles acharam um negócio que chamava a Fonte. Né? No centro de uma ilha, onde era antigamente o reino feérico, o castelo do reino feérico, eles acharam uma caverna e lá dentro dessa caverna tinha uma energia misteriosa chamada de a Fonte. E os orcs descobriram que essa fonte era a origem de toda a magia, e era uma energia muito poderosa, e os orcs concluíram que seria muito perigoso se esse conhecimento se tornasse geral. Tinha vários poderes no mundo que iriam tentar pegar essa energia. Acompanha, eu vou chegar na linguagem do alinhamento, tá bom? Mas, né, os anões que viviam nas montanhas reluzentes, nas montanhas brilhantes, né, e os elfos que moravam na floresta ficaram sabendo disso, né, e ambos queriam esse poder, né, tanto por poder quanto para proteger, se achavam mais dignos, e os elfos também, tanto pelo poder e até mesmo para proteger. Ninguém estava tão mal intencionado, mas tinha esses dois aspectos, né? Ao mesmo tempo que os elfos e os anões também queriam deixar essa fonte protegida e serem os guardiões desse poder, também tinha a corrupção no coração de cada um deles. E eles culparam os orcs por manter esse conhecimento oculto por centenas de anos. Isso provocou uma batalha que foi chamada a Batalha da Fonte, onde os anões e os elfos acabaram dizimando os orcs e praticamente não existe mais orcs no mundo. Praticamente não existe. Depois vai ter uma profecia sobre uma orc, uma guerreira orc que vai unificar o mundo de Dominion, mas isso é depois. E no momento em que o rei elfo e o rei anão colocaram a mão na fonte, né, a fonte se espalhou em bilhões e bilhões de fragmentos, né, que
se espalhou por todo mundo de Dominion e isso fez a magia voltar de uma forma grande, né? Agora a magia, que era uma coisa difícil, pouco acessível, se tornou uma coisa mais acessível, até comum. Tanto é que todos os magos, eles sabem todos os feitiços, né? Não tem essa questão de nível no mundo de Dominion. Daí depende do gasto energético que você pode, o seu nível ele determina quanto de energia você pode gastar, mas não os feitiços, porque todo mundo conhece todos os feitiços, porque a magia se espalhou e entrou em todos os seres. Só que, como entrou em contato com o rei elfo e o rei anão, e o rei elfo e o rei anão, eles estavam com o coração dividido entre a proteção, o desejo de proteger e a ganância, né? Essa energia também, ela acabou pegando esses dois elementos. E quando elas entravam nos seres, essa energia, ela espalhava aquilo que mais se identificava com a essência daquele indivíduo, nem é de raça, né? Daquele indivíduo. Então, aquela pessoa que era mais gananciosa, mais egoísta, ela começou a ficar imbuída dessa energia da ganância que estava ali. A pessoa que era mais altruísta, mais heróica, ela já recebeu essa energia da proteção e automaticamente, né, junto com esse conhecimento mágico, veio essa linguagem misteriosa que faz você identificar a tendência dos seres através de gestos. Então é uma coisa que lembra muito uma Libras, né, é uma linguagem completa, as pessoas podem se comunicar, inclusive mensagens complexas, por conta desse evento, né? Além da magia se tornar conhecida por todos, mas nem todos conseguem manipular, mas todo mundo sabe, né? Essa linguagem também. E quando você muda a sua tendência moral, é como se é uma mudança interna que faz com que essa energia que você está imbuído, ela também mude. E aí você passa a estar conectado com o outro lado da energia e você esquece aquela linguagem porque ela não faz mais parte de você. Então, isso daqui é a linguagem do alinhamento no mundo de Dominion, né? E só para contextualizar, né, no mundo de Dominion a magia ela é assim, né? Ela já foi muito exclusiva, agora todo mundo pode se tornar um mago, todo mundo, porque todo mundo conhece a magia, porque a magia ela está dentro de cada um, né? Então é isso, galera. Esse foi o meu pitaco sobre alinhamento e linguagem do alinhamento no OSR Underground.